Olá, muito boa tarde para você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim do mercado do boi gordo, tradicional boletim nesse horário, trazendo as informações para você sobre o que anda acontecendo na formação de preços da arroba. E temos uma novidade em primeira mão, mas vou deixar o Gustavo Figueiredo, nosso convidado lá da Radar Investimentos, trazer essa novidade, né, Gustavo? Que é um novo preço para a arroba do boi gordo em São Paulo. Aliás, a arroba do boi gordo passando, inclusive Mato Grosso do Sul, que vinha aí despontando como liderança das altas, Gustavo. Conta mais para a gente, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Alexandre, bom dia aos ouvintes. Em primeira mão, aqui no Notícias Agrícolas, o primeiro negócio de 280 no estado de São Paulo foi realizado agora, foi realizado hoje e noticiado aí pelo aplicativo AgroBrasil. Então é por ele aí que veio essa informação aí que já deve estar correndo aí nos grupos de WhatsApp nesse momento. E o 280 foi negociado até para boi comum aqui dentro do estado de São Paulo, um lote aí de 50 a 100 cabeças, mas que deve virar, assim, a partir de agora, com isso aí se espalhando, né, a notícia se espalhando, deve virar aí a pedida dos próximos dias aí, de hoje até as próximas semanas aí, o 280. Você acha E é que, sempre a oferta que vem trazendo essa pressão altista aí para o mercado como um todo, Alexandre. pois é, isso que eu ia perguntar, você acha que o 280 tem suporte aí, Gustavo? Do que depende para que esse valor vire referência aí? Alexander, o que a gente vê nessa alta aí é que a cada R$ 10 aí que sobe, que são os preços-chave, vamos dizer assim, 240, 250, 260, 270 e agora 280, é que a gente fica sempre na expectativa de cada alta dessa de R$ 10, qual é a oferta que vai ser encontrada, né? Então, como até agora as escalas, elas a nível Brasil não evoluem, Alexander, ela vem até caindo, né? Quando começou a alta, a gente estava numa escala em nível Brasil entre 7,5, 8 dias úteis. Hoje a gente vem para uma escala aí de abaixo de 7 dias úteis, mesmo com toda essa alta, o que a gente vê é que a oferta não apareceu. Então, para a gente falar se esse preço vira referência, ou seja, balcão dentro do estado de São Paulo e não teto, vamos dizer assim, vai ser a oferta encontrada a partir desse momento. Se esse for o preço e existia que todos os pecuaristas queriam, né? Que agora a gente entra num período de confinamento aí que a gente pensa ou espera que tenha uma concentração maior ao longo de outubro. E se esse for o preço que o pecuarista esperava, a gente tende a ver uma oferta maior. Se houver oferta maior, Alexandre, o 280 ele vira referência durante alguns dias e vira teto de preço nesses patamares. Então, o que vai mandar para a gente saber se essa referência 280 vai ser o teto dos preços para os próximos 30 dias, vai ser a oferta encontrada nesse patamar. O que você está dizendo, Gustavo, é que 280 aí é um importante ponto de entendimento aí do mercado. Tem uma oferta para chegar, a tal da oferta de segundo giro de confinamento, que está todo mundo falando dela aí para esse início de outubro já. Mas dependendo do tamanho dessa oferta, pode ser que ela não seja capaz de interromper a trajetória de alta, então, é isso? E é o que vem acontecendo desde do início da alta, né, Alexandre? A cada alta, mesmo com a oferta que encontram, o volume de animais negociados foi baixo a nível Brasil, né? A alta ela aconteceu no território nacional. Então, o estado que puxou toda essa alta foi o Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul já saíram negócios, Alexandre. A gente falou que o São Paulo está acima do Mato Grosso do Sul como preço base. Mas somando os prêmios que tem no Mato Grosso do Sul, a gente já viu alguns negócios até acima de 280 no MS. Só que preço base MS negociado e tanto Minas Gerais e até ontem aí, preço base, a gente diria que era o 270 por 275 aí, tá? Então, praticamente igualado Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo. E agora São Paulo com esse novo preço que acaba de sair, dizem, e pelas conversas que a gente tem aqui, alguns outros negócios ainda vão sair ao longo do dia de hoje, no 280. Pode ser que aí esse preço que a gente tinha entre 70 e 75, 270 e 275 em São Paulo,
ele passa já a não fazer tanto verão em oferta e a pedida suba aí a régua para 275 a 280. Então, essa é a expectativa aí para finalizar essa semana, ficar entre 275 e 280. Semana que vem a gente entra nessa expectativa ainda, continuando nessa faixa de preço, e que tudo agora, de agora em diante, os preços negociados e volume é o que vão fazer com que a gente tome as decisões daqui para frente, porque daqui para frente, querendo ou não, a alta já é considerável e bem expressiva ao que foi ao longo de setembro, né, Alexandre? Então, a cada dia que passa, a alta também ela vai ficando um pouco mais, vamos dizer assim, perigosa, né? É, só para relembrar, Gustavo, do início de setembro até agora, houve um incremento aí, o quê? De R$ 50 na arroba? Praticamente, Alexandre. Nós vamos Considerando falar esses. isso com arroba, vamos falar 40 para 280. Se for 240 o ponto de partida, é que se a gente fechar em indicador CPEA, nós vamos falar praticamente isso aí, quase 50, né? R$ 48. Só que o indicador CPEA é abaixo. Então, indicador por indicador, vamos colocar aí R$ 40 aí. Até de físico também, porque já tinha um negócio de Aham, 40 no período, né? é, R$ 40 aí durante 30 dias, durante Alexander. 30 dias. Entre o valor negociado mínimo e a máxima negociada, não médias, né? Agora, você usou uma palavra aí que eu queria entender por quê. É um mercado perigoso, Gustavo. Por quê, Gustavo? Não, é que cada dia que passa, né, Alexander, alta de R$ 10, ela passa a ser também inviável a partir do momento que nós já tivermos uma alta de R$ 40 e sabendo que ao longo de outubro a gente pode ter uma oferta um pouco mais concentrada, né? E aí, por exemplo, se outubro tem mais oferta que setembro, a gente vai esperar com que a alta também ao longo de outubro ela seja mais contida do que foi setembro. E se a oferta for maior do que o esperado, aí a gente fica com um perigo de ter talvez aí um viés de estabilização ou uma leve queda ao longo de outubro. Então é por isso. Ou seja, se a gente já subiu R$ 40 agora, para subir mais R$ 40, talvez o tempo para isso aí seja muito maior, né, Alexander? Do Não que um mês, né? subir R$ 40 em mais 30 dias, né? Então, a partir de agora, assim, se houver uma oferta, também, como diz, quando você está no topo, o tombo é maior, né? Se o 80 for topo e tiver oferta, o tombo também ele é grande ao longo de no prazo de 30 dias. E eu, Então, ainda não negociou nada ou não tiver feito um seguro de baixa, é um período muito bom para ser feito, né? A gente vem fazendo desde o boi de 240, 250 seguros de baixa, imagina fazer agora o mercado futuro já aponta aí para novembro, dezembro, um 280, acima de 280 por arroba, né, Alexandre? é, E sabendo que há margem nessa operação aí atual, né? Daqui para frente seria é uma outra conta, até pela valorização aí da reposição e a falta dela para o período aí de dezembro em diante aí do animal terminado. já Mas já, agora, para esse boi de outubro, o volume já está no coxo, esse boi já está distribuído aí nas escalas, e aí nós vamos analisar o que vem daqui para frente. já a gente fala aí da questão da reposição, Gustavo, mas eu queria aproveitar esse gancho, né? Que a gente está muito concentrado na oferta, né? Que É oferta isso que aí. vem aí. Mas tem algum risco, na sua opinião, do boi ficar caro demais para a demanda também? Alexander, se a gente sair de um período que a gente tinha aí, quase, vamos falar a carcaça casada de 15,50 para acima de 18 hoje, querendo ou não, todas aquelas margens que eram positivas, né, tanto para o frigorífico, tanto para o consumo interno quanto para a exportação, aquelas margens que eram bem baixas, né, que a gente tinha vamos falar assim, um spread entre a nossa disposição em relação à carne exportada, em relação ao resto do mundo, era muito mais a nossa carne era muito mais barata, né, frente ao resto do mundo. Logicamente que esse gargalo ele já vem estreitando, né, Alexandre? E automaticamente também a indústria, a partir do momento que essa margem também estreita, automaticamente também ela já fica mais contida em relação a novas altas, mesmo com uma oferta um pouquinho menor do que ela vinha trabalhando ao longo do início do ano. E até Então, o, eu acredito que a partir de agora a gente tem que ter um ponto de atenção, sim. Não é ainda uma virada de mercado onde comprou uma oferta muito grande,
Mas nós temos que ter um ponto de atenção que daqui para frente as altas vão ser, e acredito eu, mais lentas, né, Mais Alexandre? E comedidas. podendo haver aí, nesse intervalo aí, um movimento também de realização em algum momento. E a gente já falou isso aqui em algumas vezes, né, Gustavo, que é, essa alta da arroba já está sendo precificada no atacado e chegando, inclusive, no varejo. Até que ponto essa carne no varejo, essa carne para o consumidor, não vai ser um limitador aí para consumo também, né? Exatamente, Alexandre. E a gente vê que assim as últimas altas, pelas conversas que eu tenho com frigoríficos assim de mercado interno, né, que as últimas altas já da carne não foram nem pela demanda, mas sim pela falta de oferta e a necessidade de ter que pagar mais. Ou seja, o próprio preço imposto na arroba foi o que fez o valor da carne subir nos últimos 5, 10 dias, né? Porque já a demanda já tinha em algum momento pontuou ali que já não absorvia tal valor, né? Porém, como a arroba vem subindo e a falta de oferta é grande e o frigorífico precisava repassar esse preço, ele repassou em cima, na verdade, a última leva já de Uhum. mercado interno, ela foi repassada devido ao valor da arroba e não devido à demanda em si. Existe o risco de ficar caro também para exportação, Gustavo? Eu acho que no momento ainda não, Alexandre. O risco é em relação ao volume que foi já levado e ao que há de estoque nos países de origem, né, que levaram essa carne. Se o estoque, se para eles ainda continuarem o estoque ainda sendo necessário fazer ainda mais estoque do que já levaram, aí, Alexandre, eu acredito que nossa carne ainda ela é competitiva a nível Brasil. Isso aí eu acho que não é o grande problema, ainda mais que nós temos um dólar aí ainda próximo dos 5,50, 5,44, que foi outra coisa que a gente vem falando, que é o que corroborou aí para essa exportação e fazer com que nossa carne ficasse mais barata em relação ao mundo, né? Agora, nesses patamares, já com essa alta de 40, 50 reais por arroba, toda essa margem esse ganho que a gente tinha em relação aos outros países, ela com certeza, a partir de agora, ela já reduziu. É. Então, eu acho que a partir de agora, Alexander, a alta ela é mais contida e os riscos de uma oscilação maior, tanto para cima quanto para baixo, elas começam a ficar mais evidentes de agora em diante. Agora, e outra coisa que corroborou pra caramba para essa alta, né, Alexandre, que não tem o que falar, é clima, né? E a gente sabe a situação que a gente se encontra a nível Brasil, né? É outro fator aí que com certeza vai fazer com que a oferta mesmo de pasto, Alexandre, ela leve um tempo muito grande aí para que a Se gente tenha recupere, né? isso aí no nosso cenário em relação à oferta, né? É. Até porque até então nós não temos chuva em lugar nenhum. Muito bem. Então, temos aí uma evolução dos preços, um ganho de 40, dependendo do instituto que a gente analisa, até 50 reais aí no setembro, né? Em coisa de um mês aí a gente tem essa evolução significativa no preço da arroba. Temos até então um repasse sendo feito no atacado também, até chegando na ponta lá do varejo, mas por enquanto a demanda está absorvendo aí, tanto que a gente teve uma segunda quinzena firme para os preços e registrando aí esse movimento de alta. Mas o Gustavo está lembrando que tem uma oferta para chegar aí. Vamos ficar de olho na oferta e principalmente na possibilidade de alongamento das escalas nos frigoríficos. Isso vai ser um indicador importante da gente acompanhar, porque isso vai ditar se os 280 acaba virando um teto, se os 280 é só mais uma fase do movimento de alta, ou se os 280 nem se confirma. Às vezes, 280 aconteceu em São Paulo, mas a oferta começou a aparecer e daí o preço anterior, que é os 270, 275, acaba virando o teto. Então, precisamos entender o que vem pela frente da demanda, da oferta principalmente. Gustavo, só para a gente alinhar aqui, quando é que a gente vai sentir realmente o tamanho dessa oferta? Já nessa virada de É mês? Pode diário. demorar mais? Eu acho que é diário, Alexander. É diário. Então, por exemplo, abriu 280, vem um frigorífico.
com maior referência do que esses que estão pagando ainda o 280, porque quem está puxando toda essa alta sempre é o frigorífico menor, por enquanto, é o mercado interno, alguma coisa assim. Então, ele tem uma saída naquele volume que foi demandado, e aí tudo bem, ele vai e paga porque existe a margem, né? Agora, os frigoríficos maiores, mais referência, com maior volume de abate, Alexander, esses aí ainda, eles estão ainda, de agora em diante, desde o 270, eles estão mais contidos numa alta, né? Tanto que o Mato Grosso do Sul está a 270 há mais de uma semana, e o boi, e os grandes frigoríficos não foram para os 75 assim da noite para o dia, igual foram nas últimas altas. A gente já está mais estável um tempo maior nesse período. Então, eu vejo assim que os grandes frigoríficos, se a gente vê esses grandes frigoríficos com referência, começar a levar lotes maiores, que até agora são lotes picados, Alexandre, 50, 100, 100, 200, 200, 500. Pela Agora, própria se a gente dificuldade de vê comprar, né, Gustavo? exatamente. E outra, né, Alexander? Quando o pecuarista sente que ele tem uma tendência de alta ao longo de semana a semana, ele também, ele mesmo se ele tiver um animal já terminado, ele não vai colocar tudo de uma vez, ele vai picar esse lote para ir fazendo uma média para cima de venda, né? Então isso faz parte da negociação também. A partir do momento que todo mundo sente que a oferta entrou, se realmente ela existir, como que é o que todo mundo espera, né? Todo mundo analisou aí em relação aos animais que foram fechados no passado. E saindo agora de 1º de outubro aí até 15 de novembro, se isso realmente acontecer, a partir do momento que alguém coloca um lote maior, começa, um frigorífico X comprou 5 mil cabeças de 2, 3 pecuários de uma vez só, o outro já comprou 10 mil do outro frigorífico. Ou seja, e essas escalas saem aí de 7 dias úteis e começam a caminhar para 8,5, 8, 8, 8,5, 9 dias úteis, e essa escala sobe 2 dias úteis aí na média Brasil, isso aí já é um ponto onde o 280 vai virar com certeza preço referência teto e não mais piso para galgar para uma nova alta nesse momento. Agora, um ponto que nós sabemos, Alexandre, se a oferta entrar agora e realmente se a oferta tiver uma oferta maior e concentrar esse volume agora do dezembro até o final de 2025, 2026, aí nós sabemos qual é o caminho que o mercado vai seguir, né, Alexander? Devido à questão de ciclo, né? Reposição já com preços acima, bezerro com preço acima, voltando aos patamares, subindo dos preços mínimos atingidos, ou seja, se a gente pegar 2026 em relação à data de hoje que nós estamos fazendo essa entrevista, nós vamos ver um gráfico em linha reta. Isso está bem claro aí para toda a cadeia pecuária. Agora, ao longo, para ter novas altas, sair do 280 e a gente caminhar para 300, 310, 320, voltar nos patamares anteriores de 340, aí sim nós vamos ter uma oscilação bem grande aí, uma volatilidade maior do que a gente teve agora nesses 30 dias de setembro, onde ele subiu em linha reta e nem realização em nenhum momento nós tivemos, Alexandre. Boa. Gustavo, só para a gente finalizar, esse movimento de alta também já começou a ser percebido aí na reposição? Sim, sim, Alexandre. Tanto que a reposição já aí para quem está para os meses aí de animal terminado, de dezembro, janeiro, fevereiro, março, esse tipo de animal aí para esse período aí já vai ser um pouco mais escasso, porque a necessidade e a dificuldade de encontrar volume a partir do momento que nesse mês de setembro para fechar agora e terminar dezembro, janeiro, fevereiro, ela foi muito mais difícil do que esse animal agora que sairia agora para outubro, Alexandre. Tanto que junho, julho, o volume de animais negociados aí de 12 a 14 arrobas, que é a reposição do garrote, ali o volume foi muito grande, Alexandre, de animais negociados. E nesse período aí já houve, ou seja, a régua já subiu em relação a preço. E a partir do momento que o valor da arroba aí do boi gordo foi subindo ao longo de setembro, essa arroba da reposição também veio sendo corrigida dia a dia, porque é aquele animal pronto para ir para o confinamento, não para ir para um pasto. Agora, o animal já de reposição ainda de bezerro, de alguma coisa assim, do animal ainda que precisa de uma recria, vamos dizer assim, esse aí não subiu tanto quanto a reposição, até por causa da condição de pastagem e a seca que a gente está no momento. Mas esse animal, o garrote, que vai direto que o pessoal compra e vai direto no confinamento para um boitel, esse animal aí já ficou escasso ao longo de setembro, ou seja, aquele que seria terminado para novembro, dezembro e janeiro em diante,
é um animal onde a gente sabe que a saída desse animal terminado vai ser menor em relação ao que a gente teve agora, que a Ou, gente vai ter agora. ou seja, um animal disputado e com valorização daqui para frente. Exatamente, Alexandre. E o bezerro e o garrote de recria, talvez ele tenha uma valorização maior ainda a partir do momento que a chuva começar e Uhum. tiver disponibilidade de pasto, por devido à recria não ser tão cara dessa forma, né, Alexandre? Muito bem. O Ronaldo está participando com a gente aqui, o Marcelo Rocha também. Obrigado aí pela participação, pessoal. E o Ronaldo diz o seguinte: ele está concordando com essa história de que será que o boi vai ter suporte na hora que os preços forem repassados ao consumidor? Esses preços, na opinião dele, dificilmente teriam sustentação. De novo, aquela história de consumidor limitado ou comprando porque tá barato, né, Gustavo? Se começar a ficar a carne cara lá na ponta final, isso é um limitador de É um demanda também, limitador né? de novas altas, né, Alexandre? Vamos dizer assim, né? O limitador de novas altas é aquilo que a gente falou. A margem do frigorífico era tão boa que ele não criou empecilho para essas altas mesmo com uma baixa oferta, né? A baixa oferta é que fez o preço subir e não teve como limitar o preço. A partir do momento também que chega dentro da indústria e esses preços onde ele vai adquirir o animal já vira uma zona negativa em relação à margem, com certeza aí a indústria também começa a agir, sendo que ele começa a agir, usar vamos dizer assim que a gente brinca, né? Ele começa a agir usando as ferramentas que ele tem. Quais são as ferramentas que ele tem? A partir do momento, se o mercado interno já não dispõe de margem e ele começa a virar negativo, ele começa a agir de que forma? Reduzindo abate em determinadas unidades, gerando férias coletivas em outras unidades, e aí se isso aí acontecer e ele vê que vai afetar a margem dele, a lucratividade dele, com certeza a gente vai ver e a oferta não aparecer, né, Alexandre, para fazer esse equilíbrio no valor da arroba, aí com certeza a gente vai ver essas ferramentas sendo utilizadas aí daqui para frente. Mas aí a gente tem que ir, é por isso que eu falo que o alerta de agora em diante ele tem que ser maior do que foi ali no passado, onde a gente estava trabalhando com valores mínimos da arroba ali entre 230 e 240. Boa. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudando a gente a entender um pouco mais dessa dinâmica de precificação do mercado. O Átila Lemos também entrou na sala agora. Obrigado, Átila, pela audiência. Lembrando que temos que analisar, portanto, a chegada da oferta, tudo isso que o Gustavo já pontuou aqui para a gente, principalmente a continuidade da demanda. Mas, Gustavo, por favor, nos mantenha informado das novidades e sempre que quiser aqui é a sua casa, tá certo? Volte sempre. Agradeço sempre, Alexander. O que precisar, sabe que a gente está à disposição também. Um abração a todos e pode deixar, a gente vai informando e eu acho que agora é hora de assistir Notícia Agrícola todo dia para saber quais são os passos aí em relação a essa oferta de agora em diante, que é o principal, É Alexander. isso aí, vamos monitorar de perto essa situação. Grande abraço, até a próxima, Gustavo. Um abração, até mais. Gustavo Figueiredo é lá da Radar Investimentos aqui com a gente, noticiando, trazendo a boa notícia para você que é pecuarista de que a arroba do boi gordo em São Paulo já foi negociada a R$ 280. É referência? Ainda não dá para bater o martelo, mas novos negócios devem ser verificados, devem sair ao longo do dia, segundo o Gustavo Figueiredo. E daí a gente precisa entender o que vai acontecer a partir desses R$ 280 com as escalas de abate. Será que vão aparecer animais a ponto de elevar essas escalas que hoje estão escassas, que estão abaixo aí dos 7 dias úteis, segundo o Gustavo Figueiredo? Será que vem oferta aí do segundo giro de confinamento que pode de repente transformar esses 280 num teto e não mais numa referência de preços para São Paulo? Ou não? Vamos ter uma continuidade da alta. Ficar de olho aí também na demanda, né? Principalmente diante da alta dos preços lá na ponta final. Será que o consumidor vai estar disposto a pagar um novo preço pela carne? E isso até que ponto pode limitar aí uma evolução das cotações também.
Enfim, tudo isso sendo analisado pelo Gustavo Figueiredo da Radar Investimentos. Deixa eu passar para vocês como é que estão os negócios lá na B3. Nesse momento o mercado ainda está em andamento, mas o setembro, por exemplo, sobe 0,02%, 267,60, se alinhando com o indicador CPEA, que ontem fechou a 265,60, que é alta de 0,21%. No dia 30, esses dois setembro, contrato de setembro e indicador CPE tem que estar ali alinhado para o encerramento do contrato. Daí, outubro passa a vigorar como principal contrato, R$ 275,70 é o preço de negociação de hoje, o último negócio realizado, com alta de 0,69%. E o novembro, R$ 281,00, com alta de 0,72%. Esses são os números do mercado futuro lá na B3. Você até percebe ali que o mercado futuro tem preços até abaixo do que vem sendo praticado no mercado físico. A gente vai ficando por aqui, vamos acompanhar de perto essa chegada da oferta e principalmente como isso pode impactar os preços da arroba do boi gordo. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.